Boa noite a todas e a todos que estão entrando. Como foi divulgado, então, hoje a nossa live tem como tema Educomunicação Socioambiental. A professora Cláudia já está entrando para conversar um pouquinho mais o que é educomunicação e como a educomunicação trabalha as temáticas socioambientais. Eu sou Cauê Veronese, bolsista da Agência Experimental de Comunicação Íntegra. A professora Cláudia entrou. Então, boa noite, pessoal. Espero que todas estejam bem, né? Em primeiro lugar, é uma alegria estar aqui conversando com vocês. Queria agradecer à Íntegra pela iniciativa de pautar esse tema ambiental e dizer que é cada vez mais urgente e importante a gente falar desse assunto, né? E então, na minha apresentação, também além do que ele falou, né, de ter doutorado em comunicação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu atuo com o tema ambiental já há muito tempo, né, desde 2007, que eu me interesso por esse tema, e até um pouco antes, alguma temática semelhante, né, que era do desenvolvimento. Mas a questão ambiental, né, do jornalismo ambiental, da comunicação ambiental, eu já atuo há bastante tempo, e nesse momento eu estou direcionando bastante, né, um esforço de reflexão para falar da questão da educomunicação, que é uma linha de atuação muito importante para o que a gente está vivendo. Professora, já está educomunicação. Queria falar um pouquinho para a gente do que se trata educomunicação. Dá para perceber que tem a junção de duas palavras, né? Edu, de educação, e comunicação. Né? Exatamente. O que a gente tem, né? Educomunicação é justamente a gente buscar, né, a junção da educação na comunicação e da comunicação na educação. Então, o que significa quando a gente trata da educomunicação? A gente está falando de uma área de intervenção, né, porque é uma área muito voltada para a prática, né, para a gente colocar realmente a mão na massa, para a gente observar os processos de comunicação que se dão no ambiente da educação, e aí não só o ambiente formal da escola, mas qualquer ambiente é um ambiente de educação, né? Pensando que a gente está sempre aprendendo o tempo todo e com várias possibilidades de interação. E também observar o que a gente pode ter de educacional no campo da comunicação, quer dizer, como que a comunicação, né, de suas várias formas, e o jornalismo, que eu estudo mais essencialmente, né, pode atuar nesse sentido educacional, né? Como que quando a gente faz comunicação, a gente também faz educação. Então, é uma junção, né, que busca, na verdade, trabalhar essa possibilidade da gente transformar a nossa realidade, né? Tanto pela educação quanto pela comunicação. E, professora, quais são os princípios da educomunicação? Bom, assim, a primeira questão que é bem importante a gente falar, quando trata de educomunicação, é a questão do processo, né? Então, é uma área de intervenção onde a gente busca o foco muito no processo. O que é o processo? É justamente a fase onde a gente tem o planejamento e a execução de projetos, processos de comunicação, e é nesse momento que existe um empoderamento das pessoas, ou seja, se a gente está num grupo, né, de jovens trabalhando nesse processo educomunicativo, é no momento que eles vão fazer, por exemplo, a produção de um vídeo, é que eles vão vão se colocar como cidadãos, né? Então, eles vão observar a sua realidade, vão trabalhar com ferramentas de comunicação e vão conseguir mudar a sua realidade e buscar realmente atuar em função dessa cidadania, né? Então, quando a gente fala, então, primeira questão é o processo, não é um processo qualquer, é um processo dialógico, significa um processo onde a gente vai priorizar o diálogo. O diálogo é quando não existe uma hierarquia, no sentido que a gente tem, por exemplo, numa sala de aula comum, né? Que as pessoas pensam, bom, é o professor que sabe tudo e o aluno que está lá para aprender, né? O aluno é o reles aluno. Não. A educomunicação pensa justamente que todos que estão envolvidos num diálogo, num processo de ensino e de aprendizagem, num processo de comunicação, eles são, né, todos nós, estamos ali com as nossas capacidades e as nossas possibilidades de aprender e de ensinar. Então, a gente aprende e a gente ensina ao mesmo tempo.
ninguém sabe tudo o tempo todo, né? Então, nenhum professor e nenhum comunicador é o rei da verdade, né? Então, isso é uma coisa muito importante, porque no momento que quem está aprendendo ali, que muitas vezes ele se coloca num lugar menor, ele percebe que ele também tem possibilidade de atuar na realidade, que ele também tem possibilidade de trazer a sua forma de enxergar o mundo e entrar em diálogo, né? Um diálogo de saberes, de aprendizados, a relação muda e a gente consegue criar nesse processo, né? Que na educomunicação a gente chama, né, de criar um ecossistema comunicativo, e aí uma coisa que já está um pouco relacionada propriamente com a questão ambiental, né, mas vem da educomunicação a ideia, o ecossistema comunicativo é esse espaço onde as interações vão se dar para a construção, né, de uma comunicação dialógica, né, para a construção de uma educação que seja aquilo que o Paulo Freire trazia, né, uma educação para libertar, para a gente ter uma leitura de mundo, né, uma leitura de mundo não é só você aprender a ler e escrever a nossa linguagem universal, é a gente poder entender a realidade, né, exercer a cidadania. Isso, assim, em resumo, né, seria a parte mais principal, né, da educomunicação como um processo, como uma área de intervenção. Bom, como a professora estava falando, né, educomunicação é essa junção da educação junto com a comunicação para educar e a educação para comunicar, e que, quando eu perguntei sobre os princípios dela, a professora me falou que o começo é que é um processo, né, e que nesse processo cria-se um ecossistema que proporciona ferramentas para uma leitura de mundo. Correto, professora? Correto. Muito bom o seu resumo. Obrigado. É muito bom. Assim, o que, que a gente vê, né, quando a gente trata da educomunicação? É essa possibilidade da gente aprender sempre, como eu falei, né, no início. Então, os processos, por que, que a gente está focado no processo? Porque não é quando a gente está, por exemplo, trabalhando com uma comunidade para fazer qualquer tipo de comunicação, não é propriamente o produto lá no final, digamos, o jornal da escola que vai ser o que a gente vai achar mais importante, e sim como que a gente construiu esse jornal, se as pessoas estavam envolvidas, se elas buscaram participação, se houve esse diálogo, esse aprendizado conjunto, né? Então, a gente vai ver que a comunicação, do ponto de vista da educomunicação, ela deixa de ser apenas um instrumental, uma ferramenta para se chegar a algum lugar, ela faz parte de uma consciência de mundo. Por isso a gente fala que, já baseado, inspirado no Paulo Freire, né, a gente fala que a educomunicação vai permitir que a gente faça uma leitura de mundo já diferenciada, né, onde a gente vai perceber que, por exemplo, o que a gente tem nos meios de comunicação é um mundo editado, né? Então a gente vai perceber que quando se faz comunicação, existe todo um recorte da realidade. E esse aprendizado, esse processo, ele é muito rico porque ele está baseado numa coisa essencial, que é o diálogo, como a gente comentou nessa primeira parte, né? Uma dúvida que me vem aqui pelo WhatsApp, todo estudante de comunicação, todo comunicador, seja jornalista, relações públicas, publicitário, é capacitado para educomunicar? Bom, todas as pessoas podem fazer educomunicação, né? Não existe alguma coisa assim que eu diga, não, tem que ser jornalista, tem que ser relações públicas, né? Claro que se a pessoa tem uma formação na área da comunicação, como a gente, ela vai ter uma possibilidade, né, de trabalhar principalmente a questão do planejamento da comunicação, a questão dos suportes de comunicação de uma maneira mais fácil, né? Mas não significa que um grupo de jovens em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, reunidos, não possa buscar esse aprendizado, né, por conta própria e efetivar uma educomunicação, né? Inclusive existem, né, algumas faculdades já no Brasil que ofertam um curso de educomunicação, né? Mas como eu falei, não significa que você tem que ter essa faculdade para fazer educomunicação. Facilita muito, né, a formação em comunicação, justamente porque a gente tem como
demonstrar mais facilmente a utilização dessas ferramentas de comunicação dentro dessa lógica da educomunicação. O que eu diria que é fundamental para quem quer trabalhar com educomunicação é entender uma lógica que é diferente de uma lógica de produção cultural, uma lógica de produção de meios de comunicação de massa. Né? É uma outra forma de você entender as possibilidades da comunicação. Então, eu vou trabalhar com o arsenal que eu tenho no curso de jornalismo para chegar num objetivo que é transformar uma realidade. Né? Então, ele não é a informação lá no final que conta, o que deu, né, o de resultado, mas sim como que as pessoas vão se envolver. E uma coisa muito importante, né, que é trabalhar com a questão do direito à comunicação, né? Então, quando a gente fala em educomunicação, a gente está tratando desse direito, né? O direito à comunicação não é o direito só a pessoa ser informada pelos meios de comunicação tradicionais, não é só a pessoa ter direito a acessar um jornal ou ela ver alguma televisão e saber das informações. É também ela ter possibilidade de produzir seu próprio conteúdo, né? Então, se a gente pensar na educomunicação e o que a gente tem hoje, né, com a questão das próprias mídias digitais, né, a facilitação que tem de acesso nesse sentido, a gente vai ver que é um momento muito especial, né, para a humanidade, de que as pessoas possam trabalhar a comunicação, né, então, nas comunidades, nas escolas, para discutir seus problemas reais, né? Então, não vamos só ser pautado pelo que o jornalismo, né, da Rede Globo, que todo mundo fala mal da Globo, mas de qualquer rede, né, o jornalismo vai dizer. Né? Vamos pensar que na nossa escola, na nossa comunidade, na nossa reunião de bairro, o que é interessante a gente trabalhar, comunicar, né? Por que isso é importante? Porque aí a gente vai estar exercendo o nosso direito, a nossa liberdade de expressão também, né? Nosso direito à comunicação e liberdade de expressão, num nível mais importante do que simplesmente sentar no sofá e assistir o Jornal Nacional. Né? Então, é um ponto bem importante da educomunicação. É uma educação para as novas mídias, é uma educação para a gente fazer a transição, né, da sociedade, para fazer essa mudança na sociedade, e aí casa muito com outra temática que a gente vai falar depois, né? Vou falar um pouco mais depois, que é a questão ambiental. Muito bom. Professora, já entrando um pouquinho nessa temática a temática ambiental, né? Eu vou resgatar uma coisa que a professora falou no início da nossa live sobre o ecossistema, que é uma palavra-chave aqui para quando a gente vai tratar sobre educomunicação. E vou aproveitar para fazer um segundo resumo, porque agora tem bastante pessoas que acabaram de entrar e talvez não estão familiarizados com o conceito de educomunicação. Então, a professora falou que é muito importante que a educomunicação seja construída como um processo, certo? Com a participação não somente de comunicadores, mas da própria comunidade, né, da cidadania, e que a educomunicação cria um ecossistema onde potencializa, onde capacita os cidadãos a ter uma leitura de mundo, correto? E essa leitura de mundo utiliza das mídias digitais para conseguir construir esse processo deliberativo, essa construção onde a gente não só tem o acesso à informação, mas a gente tem uma leitura crítica a essas informações e que a gente saiba como trabalhar essas informações e que não sejam só informações, né? No nosso contexto de pandemia, onde agora a gente enfrenta um desastre natural, né? Onde esse vírus nasce de questões ambientais, inclusive hoje é o Dia da Terra, né? Onde também tem vários vulcões entrando em erupção, onde tem desastres ambientais em toda a parte do mundo. Como que a educomunicação, então, pode contribuir para que a gente tenha essa consciência do que está acontecendo com o nosso ambiente e para que, acima da consciência, a gente saiba como lidar com essas questões? Bem importante, né? Como eu falei no início, a questão ambiental, né, é muito pertinente e realmente nesse momento que a gente está vivendo com essa crise do coronavírus, da pandemia, em que a gente está
todo mundo, né, acho que, vamos confessar, a gente está assustado mesmo, né, com o que está acontecendo. E é para se assustar mesmo. Só que a gente não pode simplesmente paralisar de medo, olha, né, a gente tem muita coisa para fazer, a gente tem que reagir, né? Eu acho que os processos de educomunicação, eles fortalecem a cidadania, eles fortalecem, eles dão oportunidade para o empoderamento, para que as pessoas saibam utilizar os meios de comunicação a seu favor, né? Então, nas comunidades, para que quanto mais a gente tiver pessoas emitindo suas opiniões, debatendo e buscando a comunicação, mais a gente vai ficar, de certa forma, bem melhor informado. A gente não vai ficar refém de determinadas comunicações, né? Então, a gente tem uma liberdade maior de exercer nosso papel de informação. E a questão ambiental aí, que é como a gente está vendo agora, né? A gente acaba não tendo muitas ações agora, porque a gente depende muito de políticas públicas, né? Mas uma das questões muito importantes de políticas públicas, e que aí casa com a questão da comunicação, é justamente a possibilidade da gente se comunicar. Então, é importante fortalecer a comunicação comunitária, é importante fortalecer a comunicação nos ambientes escolares, a comunicação dos grupos de militância, dos movimentos sociais, toda essa... Se a gente for pensar o que a gente tem de oportunidade hoje, né, de ter acesso a informações do que a gente tinha há 10 ou há 15 anos, a gente tem que dar graças a Deus que esses processos estão evoluindo, porque senão a gente ia estar muito mais refém num momento como esse, né? Então, agora a gente pode fazer lives e discutir, né, coisas que a gente quer fazer diferente. Eu acho que essa é a oportunidade da pandemia hoje. A gente está, todo mundo, né, quem pode está em casa, né, quem entende a necessidade está em casa, e a gente está repensando muita coisa. O que a gente vai fazer daqui para diante, né? Uma das coisas importantes é fortalecer a comunicação, né, os processos de educomunicação, para que a gente consiga fortalecer redes também, porque a gente voltou. Vou continuar falando mais um pouquinho aqui. Eu achei que tu tinha sumido, tinha ido embora. Professor, eu acho que a internet deu uma travadinha. Poderia Aqui na recapitular o minha... que que é? Isso, Ó, vou reformular aqui, talvez até vai ficar melhor, né? O perfeito. que, é, o que eu estava dizendo é o seguinte, nesse momento, então, tentar ser mais objetivo, até porque, né, as lives não podem ser intermináveis também, a gente tá com mais tempo, mas também não é tanto assim, né? O que Inclusive eu a vou gente tem um dizer período de 1 hora só, porque daqui a pouco o Instagram vai barrar a gente, vai falar, ó, ele nem vai avisar, ele só vai. eu sei, né, eu já ouvi falar que ele é bem autoritário nesse ponto. Nada Mas democrático. então, o que eu acho é que a gente tem que aproveitar, que a gente tem essas possibilidades, né, de essa conexão, né, pelas redes digitais e trabalhar muito essa questão da educomunicação, né, para o que a gente quer mudar, né. Então, uma questão que é muito importante, que essa crise da pandemia, ela alerta muito, né, para a questão ambiental. Então, hoje, por exemplo, como foi citado ele pelo Cauê, é o Dia da Terra, né? O Dia Mundial da Terra, e que esse ano, inclusive, a temática é mudanças climáticas. A mudança climática é algo também que muitas pessoas não acreditam, assim como tem gente que não acredita no vírus. A mudança climática é alguma coisa que também a gente não vê, não é palpável, assim como muitas vezes as pessoas não acreditam no vírus porque não vê. Não vê o vírus. O vírus, né? A gente só enxerga no microscópio, né? Os cientistas. Então, tem muitas coisas muito semelhantes, né? Em relação ao coronavírus, também foi avisado, né? Foi pela ciência as possibilidades, letalidades do vírus. Muitas pessoas não deram bola. E, então, isso a gente está vendo que alerta para que a gente possa ver nessa crise do coronavírus possibilidades da gente agir diferente com a mudança climática. A gente tem que dar mais atenção a ciência, e a gente tem que preparar as comunidades. Por isso essa questão da educomunicação é muito importante. E da educomunicação socioambiental. A gente tem que estar preparado para um desastre. A gente tem que saber qual é a nossa possibilidade de absorver desastres. Né? Agora, por exemplo, a gente está vendo o SUS, infelizmente, vai entrar em colapso. Já está entrando em alguns locais, né? Porque a gente não se preparou para nada desse tipo.
E a mudança climática ela já está num cenário, né, bastante acelerado, e a ciência está dizendo, preparem-se, e a gente tem que buscar agora isso. É uma lição. Como que a gente vai começar a se preparar para essa crise ambiental que vai ir adiante, né? E, inclusive, há estudos que falam das próprias pandemias, né? Que as pandemias estão relacionadas com a questão ambiental, né? Em função das zoonoses, que os animais selvagens, eles perdem o habitat por toda a destruição que a gente tem no planeta, e aí acaba fazendo, né, essa transmissão, né, de zoonoses para a questão das doenças nos humanos. E isso é uma coisa que a gente teria que parar, né, e pensar até que ponto vale a pena essa industrialização ou esse progresso a qualquer custo, né? Se lá adiante a gente vai começar a pagar, né, com as vidas, né? Então, com as vidas humanas. Né? E aí é uma coisa de a gente refletir muito. Espero não ter viajado muito, eu achei, mas enfim, agora de acordo com, vou tentar seguir mais o roteiro do Cauê, então. Imagina. Três pontos bem importantes que eu captei da fala da professora agora. Foi a primeira que a educomunicação combate essa desinformação, né? Essa deslegitimação da ciência. Porque o que acontece com a falta de crédito do aquecimento global é que, bem como a professora apontou, não é palpável, é a ciência que diz. Então, será que é verdade? E também tem muitos jogos políticos nisso, né? Há agentes que são beneficiados com o aquecimento global por esse modo de produção capitalista. Como também o segundo ponto, que eu acho que é muito interessante aos jornalistas, é esse fortalecimento das redes, né? Das redes informacionais. E o segundo ponto, o terceiro ponto, que eu acho que interessa muito às relações públicas, é o fortalecimento da cidadania. Aqui o que eu percebo é que a educomunicação age como uma mobilização social, para mobilizar agentes, para mobilizar a comunidade e para fortalecer elas, para que quando haja, bem como a professora apontou novamente, quando tem essa pandemia, a gente esteja preparado. Então, peraí, sabemos que tem que usar máscara, sabemos que temos que usar álcool em gel, sabemos que temos que praticar o isolamento e que a economia não pode estar acima disso. Mas só que nessa guerra de desinformação, dessa guerra discursiva do, não, a gente precisa estar trabalhando, senão o país quebra. Como assim o país quebra? Né? O país quebra se tiver gente morrendo. E quem é essa gente que morre, né? Não são os ricos, não são os grandes empresários, são os pobres, são os negros, são as mulheres, né? Então, eu gostaria que a professora pontuasse um pouquinho sobre essa questão da educomunicação socioambiental para quem não tem acesso às escolas. Como é que a gente pode trabalhar a educomunicação socioambiental para pessoas que não são jovens e não estão dentro da escola de ensino médio? Ou para as pessoas que não estão nas universidades, né? Como a educomunicação, então, pode agir para as pessoas que estão trabalhando a todo momento, para as pessoas que estão nessa loucura da produção capitalista? Certo. É uma boa questão, Cauê. O que a gente precisa entender, então, né? Dito que a gente está falando sobre os processos de educomunicação, né? Que a educomunicação, ela entende que a educação ambiental ou a educação socioambiental, assim como a educação de uma forma geral, ela não está congelada, né? Enfim, cristalizada num único ambiente que seria a escola, né? Isso é uma visão antiga, é uma visão que é ultrapassada quando a gente fala de educomunicação. Justamente por quê? Porque as pessoas não aprendem só na escola, as pessoas aprendem no seu grupo de espiritual, né? Se tem algum tipo de religião, no seu grupo de se tem algum tipo de atividade coletiva, movimento social, enfim, aprende na família, enfim, aprende por uma série de outros processos que não só a escola. E quando a gente fala, então, da educomunicação socioambiental, tem os projetos de educomunicação que são focados nesse ambiente escolar, que é um foco bastante importante, né, que é trabalhar as questões de comunicação para que a conscientização ambiental ela floresça no ambiente escolar, mas tudo que a gente faz de comunicação ambiental fora desse ambiente pode ser também educomunicação socioambiental. Então, eu vou explicar. Por exemplo, se a gente tem uma empresa
que vai ter qualquer tipo de projeto na comunidade, e o que a gente vai fazer quando a gente vai trabalhar esse processo de implantação de um projeto na comunidade? A gente vai trabalhar as noções de sustentabilidade, se é um projeto eu estou falando um projeto de responsabilidade socioambiental, né? A gente vai trabalhar as noções de responsabilidade ambiental, socioambiental, e nesse processo a gente pode trabalhar como educomunicação, a gente pode trabalhar nessa partilha do diálogo. Então, não é só no ambiente escolar, pode ser num ambiente corporativo, né? Se existir uma iniciativa de uma ONG, né, do terceiro setor também, ela vai poder atuar também nessa organização a partir de um pressuposto de educomunicação. Então, quando a gente fala educomunicação não é uma profissão, assim, é justamente porque a gente pensa a educomunicação como uma área de intervenção, é um sentido, né, é o processo. Eu posso levar esse entendimento, vocês, nós, jornalistas, relações públicas, podemos levar esse entendimento para qualquer ambiente que a gente for trabalhar, que a gente tiver, né, contato com a questão ambiental. Como que a gente vai trabalhar isso, né? Vai trabalhar com a base do que é a educomunicação, a partir do diálogo, a partir do processo, estabelecendo um espaço, né, de transformação, né, de que as pessoas realmente utilizem aquele espaço de comunicação como um processo de transformação social. Então, eu vejo assim que o que a gente tem, não é só nessa nossa área de educomunicação socioambiental, mas de maneira geral, né, o que a gente tem visto, né, que muitas vezes as pessoas, elas imaginam que as coisas só podem acontecer em determinado lugar, porque aquele lugar é sagrado, é institucionalizado, então, bom, então a gente só pode falar de comunicação se for numa rádio. Não, a gente faz comunicação o tempo todo. A gente só pode falar de educação se for numa escola. Não, a gente pode fazer educação numa rádio, entende? Então, a gente pode estar tanto trabalhando as possibilidades de educação nos espaços da comunicação, quanto a comunicação o tempo todo na educação. Então, a questão socioambiental, ela é urgente. Então, na minha visão, né, claro que é uma visão de quem já está trabalhando com isso há muito tempo, é cada vez mais prioridade, né? A gente tem aí a definição dos objetivos do desenvolvimento sustentável, né? E entre esses objetivos, inclusive, a própria educação está lá como um objetivo importante, que é uma educação que tem as características que a gente quer na educomunicação, que é a educação de qualidade, é uma educação inclusiva, é uma educação que busca a igualdade social. Esses pressupostos, que são pressupostos da sustentabilidade, eles vão estar dentro de uma proposta de educomunicação socioambiental. Então, eu vejo assim, a gente tem que sair das caixinhas, né? Sair de coisas assim, temos que inovar. Ah, mas eu não sei, não vi nenhum projeto igual. Olha, seja criativo, faz diferente. A gente tem que buscar essa diferença, porque o que a gente vê? Que fazendo tudo igual, o mundo, inclusive, está vendo isso agora. Estamos fazendo tudo igual, destruindo o ambiente, acabando com a biodiversidade, e o que nos restou agora? A gente, cada um em casa, pensando o que deu errado. Né? Muita coisa errada, muita coisa para fazer diferente. Então, é a nossa oportunidade, é trabalhar de forma criativa e usando a base da educomunicação, que é o diálogo, a participação. Isso aí, com certeza, vai fazer a diferença, né, no nosso futuro. Eu tenho essa esperança que a gente possa, né, ter uma perspectiva de futuro melhor, né, nesse sentido. A professora falou sobre essa participação, né? E quando me fala sobre participação, uma coisa que a gente discute bastante nas aulas de políticas públicas em comunicação é a questão da despolitização, né? O que seria essa despolitização? Seria esse apagamento desse compartilhamento que a gente está tendo agora. Essa deliberação que a gente está tendo e que consegue construir novos conhecimentos, consegue construir novas perspectivas, né? Então, como a educomunicação tem reformulando a pergunta, como a educomunicação pode participar das políticas públicas? Como a educomunicação pode auxiliar nas construções mais participativas, mais democratizadas das políticas públicas? Certo.
Então, quando a gente está tratando da educomunicação como um espaço de participação, onde as pessoas vão ter ali um espaço, né, de exercer seu direito à comunicação, a gente está buscando justamente esse espaço da cidadania, né? O que é a cidadania, né? De forma muito rapidamente resumida, é justamente um espaço onde a gente discute, onde tem um debate público sobre os nossos direitos. O que são os direitos? São aqueles, é aquilo que todo cidadão deve ter acesso. Então, quando a gente fala assim, olha, quando a gente está discutindo alguma coisa em relação ao meio ambiente, que toque, por exemplo, que vai fazer uma referência a saneamento básico. Saneamento básico é uma questão de cidadania, é um direito da pessoa. A pessoa, todos nós temos que ter, né, um ambiente saudável, onde a gente vai ter o saneamento básico. Quando a gente faz a educomunicação socioambiental, pode surgir esse tema e nesse debate do grupo a gente vai, por exemplo, indicar para o formulador de política pública, né, que seja as pessoas que estão próximas ao poder legislativo ou executivo do município, dizendo, nós queremos e nós estamos dispostos a ajudar numa forma da gente atingir esse direito. Então, a gente vai começar a formular questões para as políticas públicas, né? A política pública tem um espaço também que a gente chama, né, da agenda, né? No agendamento dessa política pública, o que concorre para esse agendamento? Aquilo que é debatido na esfera pública. A esfera pública, ela é composta por todos os tipos de comunicações, sejam elas de veículos, né, tradicionais, mais hegemônicos, ou alternativos, ou comunitários, ou da cidadania, enfim, tudo que for comunicado nesse espaço da esfera pública vai gerar um caldo, que a gente chama, né, um espaço de debate, um clima de debate, que vai pressionar numa agenda pública. Isso acontece quando a gente diz assim, mas, né, por que as pessoas criam hashtag, né? Muita gente está criticando, mas a gente fica criando hashtag, né, e não faz nada, né, a gente só fica em casa com hashtag. A hashtag, ela pode parecer inofensiva num primeiro momento, porque ela não vai derrubar ninguém do governo, ponto. Não vai ser hashtag, ok. Mas ela vai criar uma forma de pressão de que as pessoas começam a pensar naquilo que está sendo dito. Então, a forma que a educomunicação, que a comunicação e a educomunicação vão atuar, né, para a política pública é essa, é conseguir colocar pluralidade, né, e um outro elemento importante, para o exercício da cidadania no debate público, para que esse debate público consiga pressionar uma agenda para a formulação de política pública. Então, a gente tem que falar, a nossa voz tem que ser ouvida. Então, a gente tem que continuar com a hashtag, a gente tem que continuar com todas as formas de comunicação para que o que a gente pretende como cidadania, ela seja ouvida em algum momento. Né? Então, bem interessante essa questão, porque realmente, acho que todos nós, cada vez mais, né, e nesse momento, assim, em casa, a gente fica assim, será que vale a pena a gente ficar, né, nessa hashtag, nessa coisa de rede social? Gente, não tem o que a gente fazer agora, a gente não pode ir para a rua, né? A gente vai ter que ficar na hashtag por enquanto, né? Mas eu acho que é nesse sentido de criar uma esfera pública, uma agenda de debates em que o que a gente pensa a respeito da cidadania seja ouvido. E, professora, você que está há mais tempo na área de comunicação e também na questão socioambiental, né? Como a professora enxerga o cenário atual da educomunicação socioambiental? Qual é a participação? As universidades debatem bastante o tema, essas questões estão presentes nas escolas. Eu posso compartilhar uma experiência pessoal que eu participei no ensino fundamental ainda, de uma campanha do governo, inclusive era de um projeto da educomunicação, e ensinava a gente a plantar. Acho que a professora está ouvindo, prof? Caiu? Estou ouvindo, estou ouvindo. Não, só Eu deu só notei uma coisinha. Eu participei, então, desse projeto de educomunicação que ensinava a gente a plantar uma árvore, e nesse processo de plantar a árvore, ensinava qual era o funcionamento, como ia ser o processo de crescimento, e daí misturava matemática, misturava ciências, misturava várias disciplinas. Então, qual é o cenário hoje da educomunicação socioambiental e como a gente pode pensar novas lógicas, já que ela não é cristalizada somente nas escolas?
Sim. Bom, claro que eu não vou ter conhecimento de tudo que acontece, né, nessa área de educomunicação socioambiental, porque é muito amplo, né? Eu vou falar do que eu tenho, assim, em relação à pesquisa, do que eu tenho visto. Primeiro, a questão ambiental, socioambiental, ela entrou cada vez, principalmente a partir dos anos 2000 em diante, 2005 e em diante, ela entrou no debate para integrar os currículos de vários cursos, né, inclusive nas universidades, cursos superiores. Né, na área da comunicação, entrou na discussão que culminou com as mudanças curriculares atuais, que são os currículos que a gente tem agora, né, que colocou os tópicos de temas socioambientais. Na parte da educação ambiental, já é uma caminhada que vem do ensino básico, da educação básica, já é uma caminhada anterior. Né? Então, por isso que tu já teve, né, tu e outros, né, estudantes tiveram esse contato com a educação socioambiental nas escolas, já porque já tem mais de 2 décadas que é efetivamente tratado, né, nos currículos. O que acontece é que a gente tem, atualmente, a gente teve um declínio um pouco maior em função de que de uma forma geral, né, existe muita incerteza em relação a como levar essas atividades adiante. Né? Então, alguns projetos que necessitam, por exemplo, de financiamento, diminuiu o financiamento para esse tipo de projeto no Brasil. Então, a gente teve um decréscimo nesse sentido. Na área das universidades, a gente sabe que tem muitas universidades que fazem a extensão, né, universitária com as temáticas ambientais, acaba trabalhando a educomunicação socioambiental. E aí eu não estou falando só de projetos de comunicação, mas projetos, por exemplo, de agronomia, de engenharia ambiental, enfim, de outras áreas, né, que podem trabalhar esse processo de educomunicação socioambiental. E no ensino básico, agora, teve uma discussão mais recente e que está integrando agora a questão da Base Nacional do Currículo Comum, né, que é a BNCC, está integrando não só a área das mídias e da comunicação, como a questão ambiental também. O que a gente sabe, né, dessa parte da educação formal é que a gente tem muita carência no Brasil, né, de investimento na educação. E, infelizmente, passou, né, a ter menos de uns tempos para cá, em função de uma emenda constitucional do teto dos gastos, né, que, na verdade, é o fim, né, das políticas públicas de educação, com um investimento muito inferior do que vinha sendo feito. Então, vai existir dificuldades, mas não significa que as pessoas não vão trabalhar com isso, né? E no contexto mais amplo da educomunicação, então, da educação não formal, né? A gente vê que a gente pode trabalhar com os coletivos, né? Então, fortalecer os coletivos, a forma de participação mais comunitária, buscar essa criatividade que eu falei antes, para a gente circular, né? A gente dar uma volta nas dificuldades da própria educação socioambiental, educomunicação socioambiental formal, né? Que está mais com dificuldade, mas que ainda ocorre, não estou dizendo que não ocorre. Então, a gente vai ter que buscar esses espaços de uma forma mais criativa, né? Uma coisa que é muito importante, que agora, outra coisa do coronavírus que a gente vê, né? Que é essa coisa da gente estabelecer redes, né? Redes de cooperação, não é só rede de mídias, né? Rede social digital. É redes de colaboração, né? Então, projetos que são parecidos, complementares, que possam se apoiar, grupos que estão numa mesma região ou que estão numa mesma linha de atuação, devem se aproximar. A gente deve fazer as coisas se conectarem mais, porque daí a gente fica mais forte. Digamos que eu tenho um grupo, né, de 5 pessoas trabalhando num ambiente escolar, outro grupo de 10 pessoas trabalhando numa comunidade, com o mesmo objetivo, que é tratar, por exemplo, da questão da mudança climática na cidade, sei lá, X, Porto Alegre, um exemplo. Se esse grupo se encontra e consegue fazer fluir um projeto coletivo, isso fica mais forte, porque a gente vai ter justamente a comunicação entre aquilo que está acontecendo na escola, com a comunidade e vice-versa. Então, uma das coisas que eu acho que é importante a gente ver, né, que nos momentos de crise, importa muito essa conexão que a gente tem com as pessoas,
essa questão das redes, né? Da gente estar conectado e formar redes, né? Apoios. Então, a gente está vendo muita coisa legal, inclusive agora, né? Durante a pandemia, né? Redes de solidariedade, de consumo local, rede de apoio, né? As pessoas estão se doando mais, então é possível fazer coisas fora de um sistema, né? E eu acho que a gente vai ter que buscar isso. O que a gente pode também, né, além de influenciar as políticas públicas, como eu falei antes, a gente também atuar na nossa própria esfera de domínio, né, na nossa cidadania, no nosso coletivo mais próximo, né, nossa comunidade mesmo. Essa conexão entre agentes de diferentes setores de intervenção social seria, então, o processo ecossistemático da educomunicação? O que quando ele chama de ecossistema de comunicação, né, se está falando da educomunicação justamente como um processo que ele é sustentável, né? Quando a gente fala ecossistema na questão ambiental, a gente tem a ideia de que as pessoas têm, as espécies, né, estão num ecossistema em harmonia, em equilíbrio, porque elas têm uma interconexão e elas têm determinadas funções e todas as funções elas vão se organizando dentro daquele ecossistema. Quando a gente pega essa, digamos, uma metáfora, né, ecossistema comunicativo, se pensa a comunicação dentro desse movimento também tendo uma conexão entre as pessoas, né? Então, por isso que o ecossistema é essa possibilidade das pessoas se conectarem e terem cada uma ali uma função e se beneficiarem daquilo, né? Porque um ecossistema equilibrado é onde todos os seres têm um benefício mútuo, né? O desequilíbrio é causado, por exemplo, no ambiente, tratando da questão ambiental, o desequilíbrio é causado pelo homem no ambiente, né? Principalmente pela ação humana, porque é o homem que vai tirar mais do que ele precisa, né? Porque um animal, ele vai na mata, ele vai comer aquela frutinha que ele precisa, ele não vai comer mais. Agora, o homem vai pegar fruta a mais porque ele quer comer e quer vender. E aí, isso, em grande escala, né? Um exemplo bem rápido, assim, mas em grande escala é o que dá o desequilíbrio no ecossistema, em todos os ecossistemas. E aí, então, quando a gente fala do ecossistema comunicativo, é pensar justamente num sistema, num processo que ele seja autossustentável, que ele seja, que ele gere esse equilíbrio, né, em que todas as pessoas que participem sejam beneficiadas, né? Não que a gente vá, por exemplo, deixar, né, uma pessoa de lado, enfim, né? Então, tem dentro dessa ideia que eu comentei com vocês, né? Dentro dessa ideia de uma educação inclusiva, de uma educação igualitária, de uma educação que realmente preze por esses elementos, né, da participação, do diálogo e da construção da cidadania. Agora a professora entrou em um tema que é o terceiro tópico que eu tenho aqui, um tema um pouquinho polêmico, digamos assim. Eu acho hoje um dia meio contraditório, porque hoje é dia 22 de abril, e a gente comemora em esfera mundial o Dia Mundial da Terra, e em esfera nacional, eu peço perdão para quem não gosta da utilização de aspas com a mão, mas o Dia Nacional do Descobrimento do Brasil. A mídia ninja tem uma área que é a mídia ambiental, a mídia ninja ambiental, que trata bastante sobre as temáticas ambientais, o jornalismo ambiental no Brasil, né? E eles sempre estão fiscalizando, sempre estão investigando as questões das minerações, das terras indígenas, dos povos indígenas, né? E quando a gente fala sobre o descobrimento do Brasil, dá a impressão de que antes ninguém habitava o Brasil. E que então se descobriu um território e pá. E é importante a gente ressaltar que quando se descobre o Brasil, a gente fica 200 anos com pouca imigração. E que somente quando a gente começa a descobrir o ouro nas terras brasileiras, que começa a encher de população portuguesa aqui, né? Então, como a gente consegue trabalhar a temática socioambiental tem um comentário aqui, Dia da Invasão no Brasil, né? Como a gente consegue tratar a temática, a educomunicação socioambiental para dar essa leitura crítica sobre o dia de hoje?
É perfeita a tua colocação, né? Não tem nada de descobrimento nessa história toda, né? Então, até teve o Samba da Mangueira que falou, é muito, muito mais invasão do que descobrimento. E desde aquela época, né? Então, a gente tem uma colonização muito predatória, do ponto de vista ambiental foi terrível, do ponto de vista também para etnia, né? Indígena foi terrível, massacre mesmo, né? Um ecocídio, e o que a gente vê contado nos livros de história, até recentemente, acho que agora muda um pouco, mas ainda assim, né, fica no imaginário das pessoas de que existia um descobrimento e de que esse descobrimento foi o que trouxe a civilização, né, o que trouxe a Europa até o Brasil, finalmente vamos ser civilizados. Então, tudo isso tá de perna para cabeça, na minha opinião, né? Está invertido o valor, porque o valor que a gente tem para a terra, né? E hoje, como falou, é o Dia da Terra, é o valor que o indígena dá para sua terra, não é o valor que o colonizador deu para sua terra. É o indígena que valoriza aquilo que a terra dá e respeita o seu ciclo de produção, né? Do seu serviço, que se fala muito agora no meio ambiente, né? Quem estuda meio ambiente aí, do o serviço ambiental de uma floresta. O indígena não falava assim, né? Mas ele entendia, e entende até hoje, qual é o processo daquela terra, qual é o processo que tem naquela floresta. E o colonizador, ao contrário, vê, né, aquela floresta como um ativo, né, um ativo financeiro, um ativo de mercado econômico. Então, o que a gente teve foi essa conversa de descobrimento e etc., foi justamente uma conversa, uma narrativa para dizer que a gente não tinha um nível de desenvolvimento, e aí é outra palavra complicadíssima, né? O que é o desenvolvimento, por que se dá tanto valor a essa ideia de desenvolvimento atrelada ao progresso, sendo que quando a gente vê, né, quanto mais a gente estuda isso, mais a gente entende que a possibilidade de convivência harmônica com a natureza, que determinados, principalmente, né, que as populações tradicionais tiveram ao longo do tempo, foi o que manteve, né, a floresta em pé ao longo daquele tempo. Quando chegou essa ideia do colonizador de retirar tudo que tem, o ouro, né, o ciclo do ouro, o ciclo da madeira, o ciclo da borracha, foi acabando com a nossa Mata Atlântica. E entrou na Amazônia, e hoje a gente não tem, né, os invasores, mas a gente tem os próprios brasileiros, né, que estão lá fazendo esse serviço na Amazônia. Estão retirando a mata para produzir alguma coisa que é commodity no mercado, né? O que é isso, gente? Isso está sendo uma visão colonialista. Então, quando a gente vê, por exemplo, o agronegócio na atuação na Amazônia, a gente vê como se fosse um colonizador, não é um brasileiro. O brasileiro mesmo é o indígena, é aquele que hoje nós todos, né, que nós brasileiros temos que respeitar a nossa terra, né? E os colonizadores e esses que estão no lugar dos colonizadores hoje, né? A turma do agronegócio que está desmatando, está botando fogo intencionalmente na floresta para criar seu gado, para vender soja, para implantar isso e aquilo. Para quê? Para gerar só dinheiro e lucro. Então, isso aí realmente é a indústria da mineração, é esse mesmo sentido, né, colonizador. É a visão de mundo do colonizador, né? É a visão de mundo desse progresso a qualquer custo, que a gente tem que rechaçar e que a gente tem que construir aí, tentando finalizar com a tua questão, né? Quando a gente faz a educomunicação socioambiental, é isso, a gente tem que levar essa discussão. Será que não é que a gente vai ensinar e vai doutrinar, como alguns por aí dizem, não. A gente vai levar as pessoas a pensarem. Se eu estou trabalhando com a questão da água, a gente tem que pensar, da onde veio essa água? A quem serve essa água? Quem é que paga por essa água? Tudo isso tem que ser uma reflexão das pessoas, e elas vão ver as respostas. Quando a gente trabalhar as questões da floresta, elas vão ver as respostas, porque a gente vai estudar aquilo para comunicar, né? Vai estudar aquele tema e as pessoas vão ver, bom, realmente, do jeito que tá muito difícil. Então, é isso que a gente tem que buscar, né? Uma forma de reflexão crítica. A gente só vai evoluir, né? E todos nós. A gente só evolui quando a gente consegue ultrapassar, né, o senso comum, a gente consegue ver e criticar, né? A gente consegue ver aquilo e se questionar.
e aquilo que a gente ensina, principalmente para os jornalistas, né, mas eu acho que vale para todo mundo que quer uma mudança na sociedade, né, é ver os interesses, né, quais são os interesses que estão em jogo, né, são interesses políticos, como o Cauê falou, mas são prioritariamente interesses econômicos, né, interesses econômicos que querem, a todo custo, tirar tudo que a terra tem. E aí depois não sei o que pensam em fazer, né? Porque a gente vai viver uma crise generalizada, onde poucas pessoas vão ter um lugar, né, tranquilo para viver. Vai ser bem difícil isso. Então, tentando resumir, seria isso, né? A gente tem que buscar na educomunicação essa visão crítica, né? E isso não é uma coisa assim que eu estou inventando, né? Porque, enfim, eu sou da esquerda, etc. Não. É porque é preciso, né? A gente precisa. Vejam o caso no exemplo do coronavírus. Né? É uma coisa que foi construída, não foi um laboratório para implantar comunismo, coisa errada. Né? Foi construída pelo tratamento errado que a gente dá para a Terra. Porque a gente está há anos fazendo coisas erradas. A gente não está respeitando a vida, não está respeitando a biodiversidade, os ecossistemas. E isso, né? Não está respeitando as pessoas. E aí, nesse momento, claro, agora todo mundo fica apavorado. O tamanho do estrago que foi feito. E isso aí sirva de alerta para a gente. Todo dia a gente acorda e vê o que está acontecendo e pensa como eu e mais todos nós podemos melhorar. Nós temos que melhorar. Isso aí eu acho que depois dessa pandemia, quem não tiver essa consciência de que tem que melhorar, que tem que mudar, não entendeu nada. Não entendeu. Professora, o Instagram me avisou que a gente tem 10 minutos. Tem muita coisa que o debate sobre educomunicação socioambiental abre, tem muitos questionamentos. A professora acabou, inclusive, de responder uma pergunta que acaba de nos chegar. Enfim, para dar andamento, eu admiro muito o trabalho da professora, eu acompanho o trabalho da professora desde quando eu entrei na universidade. A luta da professora sobre as temáticas ambientais é muito bonito de se ver. Os nossos colegas aqui, tanto nas perguntas quanto no WhatsApp, estão elogiando bastante a fala. Eu gostaria que, antes da gente finalizar, porque hoje, além do tema da educomunicação socioambiental, a gente também, enquanto Íntegra, lança o nosso projeto Movimentação, né? Já comentamos um pouquinho sobre, e que, inclusive, quando a pessoa fala cidadania, mobilização social, pluralidade, tudo está de acordo com o nosso projeto, né? Eu gostaria que a professora falasse um pouquinho qual é o desenvolvimento que a UFSM de Frederico Westphalen está tendo nas questões da educomunicação e principalmente nas questões da educomunicação socioambiental. Porque, para os nossos colegas de relações públicas e jornalistas também estão aqui presentes, uma curiosidade é que o nosso campus é o único campus que tem relações públicas que debate gênero, que debate as questões ambientais e que debate as questões de raça. Nós somos um dos únicos campos de jornalismo que debate em todo o semestre as questões ambientais. Então, me parece que a gente está caminhando num debate social muito importante para a nossa conjuntura, né? Então, prof, antes da gente falar um pouquinho sobre movimentação e contextualizar tudo o que foi dito nessa live, poderia informar um pouquinho sobre qual é a atuação do Departamento de Comunicação na educomunicação socioambiental? Tá bem. Então, bom, o nosso departamento ele tem muitas atividades, né, de pesquisa, de extensão, de ensino, enfim. A gente está trabalhando há alguns anos já na definição de uma linha de atuação que vem muito ao encontro dessa questão da cidadania, né? Então, a gente teve a mudança curricular, como eu falei há pouco, né? Então, os currículos atuais de jornalismo e de RP, eles incluem essa discussão de gênero, de etnia, a questão ambiental, né? Tem disciplinas que abordam isso, as políticas públicas em comunicação, a questão da comunicação e poder, e outra disciplina que é, no caso, a de temas socioambientais e comunicação, cidadania e ambiente no jornalismo. Então, a gente tem essas temáticas no ensino. Ao lado disso, a gente desenvolveu também, o Cauê participou
grande parte desse tempo, né, nisso, a gente desenvolveu o projeto da íntegra, né, veio com várias discussões, ele foi sendo aprimorado, ele foi uma construção coletiva e agora ele está num ponto realmente de ter um lançamento, né, que eu até já aproveito e dou parabéns para a equipe e para a coordenação da íntegra, para a professora Miriam, né, e a Daiane, que trabalhou, o professor Daniel, a professora Patrícia, e outros tantos professores que trabalharam ao longo do tempo, né, mas então, que a gente tem esse, na parte do ensino agora, um projeto onde busca justamente integrar e trabalhar essas questões de cidadania de uma forma muito abrangente. Isso aí é um diferencial. Eu acredito, como o Cauê, que a gente está tratando, né, aqui em Frederico, de criar um diferencial nos nossos cursos, que é justamente que os nossos egressos, eles entendam perfeitamente esse papel social do comunicador, né? Que não é simplesmente você pegar o microfone da RBS e fazer qualquer pauta, né? A gente está fazendo muito mais pela nossa comunidade, a gente tem que buscar fazer mais. Então, esse é um dos objetivos bem importantes do projeto de ensino da íntegra. Na área da extensão, a gente tem muitas experiências já com educomunicação, né? Eu participo mais diretamente do projeto Vídeo Entre Linhas, que eu criei em 2008, né? E atualmente está na coordenação da professora Janaína, que é baseado na educomunicação, onde a gente tem já a produção de, nossa, acho que tem uns 40 muitas produções. vídeos. Muitas produções de vídeos que são feitas nas escolas, né? Com base no entendimento de cada turma que a gente faz no projeto. E aí, mais recentemente, a gente trabalhou num GT de comunicação, de extensão dentro do departamento, o Cauê também fez parte, e a gente trabalhou na disciplina de educomunicação, que foi uma DCG do ano passado. Se tem alguém aí da DCG, valeu demais. E nessa discussão da DCG, que foi uma atividade de ensino, junto com o GT de extensão, que foi um grupo de trabalho dentro do departamento, com professores e com estudantes, a gente chegou à ideia de formar um programa de extensão que é totalmente educomunicação, né? Que é o programa de extensão Mão na Mídia, que foi aprovado com o financiamento do FIEX agora para esse ano. A gente só vai esperar agora a pandemia terminar e vamos colocar em ação. E nós vamos atuar nas escolas da região, nós vamos começar por uma escola aqui de Frederico e depois vamos, né, indo ponto a ponto para a gente criar a cultura. Então, o nosso objetivo é levar tanto RP quanto jornal para esse projeto, ir para uma escola e discutir o que precisa melhorar na comunicação dessa escola, o que a gente vai trabalhar tanto na mediação tecnológica junto com os professores, quanto na linguagem junto com os alunos, enfim, tudo, né? Eu não vou falar muito mais, porque ainda a gente vai ter oportunidade, e hoje o dia é do projeto da íntegra, né? Do movimentação. Então, parabéns, obrigada pelo convite hoje, foi ótimo, e eu só desejo, né, que a gente tenha realmente esse aprendizado, né? Aproveite esse tempo para fazer as coisas para um mundo melhor. E a íntegra, eu acho que esse projeto tem essa energia, né? Essa possibilidade da gente modificar, da gente ser criativo e da gente buscar melhorar, né, o nosso ambiente. Professora, primeiro, obrigadérrimo pela fala, foi muito bonito, e eu tenho muito orgulho de participar do DECOM, porque professores e estudantes caminham lado a lado realmente para a transformação não só da comunidade frederiquense, da região, mas também pelo Brasil. A nossa ciência realmente não tem fronteira. Tem muita gente pedindo mais da professora Cláudia, mais. A gente vai conversar para ter mais, né? Vamos com calma. E, bom, agora, acho que é oficial, o projeto Movimentação, então, para quem está acompanhando nossos posts, já está dando um spoilerzinho. Logo, logo a gente vai lançar, então, nosso vídeo de apresentação. E eu entendo que o Movimentação é basicamente um projeto de ensino que capacita os futuros profissionais de jornalismo e relações públicas em uma formação mais cidadã, que contribui que pega as disciplinas de jornalismo e relações públicas de forma articulada para criar, então, desenvolvimentos regionais sustentáveis. A gente pensa e coloca no debate raça, gênero, classe. A gente coloca no debate que a gente é transformadores sociais e que é por meio da comunicação que a sociedade muda. Sempre foi e sempre vai ser. E hoje a professora Cláudia nos mostra que a educomunicação, que é pensar a educação para comunicar e a comunicação para educar, é
um grande aliado para o desenvolvimento sustentável e o desenvolvimento real, não desenvolvimento econômico, desenvolvimento que acaba com pobreza, desenvolvimento que acaba com fome, desenvolvimento que acaba com racismo, com genocídio, que acaba com feminicídio. Então, eu tenho muito orgulho de participar desse projeto, eu tenho muito orgulho de participar do DECOM, eu desejo tudo de bom para a professora Cláudia. A gente está com 2 minutos só, então, para finalizar, muito obrigado a todos que assistiram, a todas que nos acompanharam até agora. Parabéns a todos e todas as professoras e estudantes que fizeram tudo isso acontecer, porque a íntegra não seria o que a íntegra é hoje sem cada um de vocês. E essa conversa não aconteceria sem cada um de vocês. Continuem nos acompanhando e acreditem na educação e façam parte da educomunicação. Muito obrigado, professora Cláudia. Muito obrigado a todos. E eu acho que é isso. É isso. Beijo, até mais. Beijos, até mais.